Todas essas revoluções, elas trazem um banho de sangue. E a esquerda sempre defendeu a revolução. Tá. Portanto, é impossível você defender uma revolução sem que haja uma violência. E é impossível você conseguir essa violência sem antes incuti-la na cabeça das pessoas. Por isso é tão necessário e tão eficiente para a esquerda você criar o ódio sob o outro. Quando você cria o ódio sobre o outro, você está criando o ódio entre classes. Para eles, essa guerra entre classes é interessante. Para eles, criar o ódio entre classes é interessante. Eles têm que incentivar o ódio entre as classes. Porque o incentivo do ódio entre as classes é a peça fundamental para que você tenha uma revolução. Se você tem duas classes e essas classes elas não se odeiam, você nunca vai ter a revolução. Mas se você tem duas classes e essas classes elas passam a se odiar, aí você tem aí o papel perfeito para conseguir a faca e o queijo para conseguir fazer uma revolução. É óbvio que a esquerda ela não viu apenas esse ódio dentro de uma questão de classe social com relação ao trabalho, remuneração, como por exemplo, burguesia e proletariado. Mas eles viram esse ódio também e incentivaram esse ódio por uma questão meramente cultural. Eles olharam para o Ocidente e viram que a classe proletária estava adorando o capitalismo. Não faz sentido você querer fazer com que um pobre deteste um iPhone, porque o pobre não vai detestar um iPhone. O pobre vai amar o capital. Ele vai querer estar sempre próximo do capital. Então, o melhor jeito de você conseguir infectar a mente das pessoas, criando ódio dentro delas, é pegando determinadas camadas da sociedade que são identificadas como minorias, marginalizadas, e fazendo com que essas camadas odeiem aqueles que se contrapõem a elas. Por exemplo, você vai pegar a empáfia masculina e jogar contra a feminilidade do gay. Você pega um gay lá bem afeminado e você vai colocar uma coisa contra a outra. Você vai dizer que os homossexuais no Brasil, eles são marginalizados pelo fato de serem homossexuais. Você vai dizer que as mulheres são desrespeitadas pelo fato de serem mulheres e que, portanto, existe uma cultura machista que precisa ser combatida e essa cultura machista ela está incutida na mente de todos os homens, então todos os homens são responsáveis. Você vai dizer que os negros, eles detêm uma classe hoje no Brasil inferior aos brancos, porque os brancos, de forma geral, são pessoas que resolveram estabelecer esse status quo porque são racistas e não querem dividir o espaço com os negros. Você separa as pessoas por categoria, você separa as pessoas dentro de minorias e mais minorias e incentiva o ódio entre elas. Se você incentiva esse ódio entre as pessoas, por óbvio você faz uma espécie de revolução, mas essa revolução ela já não é mais uma revolução marxista comum de uma classe proletária contra uma classe industrial, contra uma burguesia. Você está tratando justamente de uma revolução cultural. E isso você pode ler perfeitamente no livro A Nova Era e a Revolução Cultural, do professor Olavo de Carvalho. Caralho, hoje é dia de... Tem água pra você ainda? Eu já acabei com tudo. Vê Meu se personal tem uma falou que aqui. eu tenho que beber 6 litros de água por dia. 6? Se tiver, a gente pega outra geladinha pra você. Deixei aqui. Aí, ó, geladinha. Se não tiver, a gente já pega outra já pra você ficar hidratada. Já tá aproveitando. Eu falo até pelos cotovelos, misericórdia. Mas isso é bom. Hoje a gente vive na era, pelo menos o que falam, né? Eu sou vítima da sociedade. Ai, que credo. Como que o Douglas sai lá do extremo, poderia ser uma vítima da sociedade, um estoquista, e vira um deputado estadual dessa megalópole que é São Paulo? Rapaz, essa é uma história que eu adoro contar. Eu gosto muito de contar porque isso quebra bastante a narrativa que a esquerda monta sobre vítimas da sociedade. Vou dar um exemplo. Depois que eu me tornei deputado estadual por São Paulo, fui eleito em 2018, tive 74 mil votos, 24 anos de idade, o mais novo da 19ª legislatura, eu tive a infeliz audácia, né, não eu tive audácia, mas eu tive o comportamento de uma pessoa que teve a audácia de vir atrás de mim, um vizinho meu que eu tinha lá na favela, pedir ajuda pro filho dela. Eu falei, ajuda meu filho. Eu falei, por quê? Porque ele tá preso. Eu falei, como assim? Vai ser o julgamento dele dia tal. E aí, se você puder ajudar, influenciar, porque sabe que eu era deputado tem influência. Uhum. Se você puder ajudar e influenciar no julgamento, né, para ele poder ser solto. O ser humano, eu tenho 31 anos, o meu irmão tem 28. Certo. Esse rapaz tem 28 e o irmão dele tem 31. A gente cresceu junto, Caramba. brincando junto, Uhum. entendeu? Nós 4, a gente cresceu junto. Sim. Eu tenho 3 irmãos, né? Mas esse meu irmão, depois de mim, mais novo depois de mim, o mais próximo de idade, e esses outros 2 rapazes, a gente cresceu junto, nós 4. Eu lembro, nunca vou esquecer. E o menino, ele foi preso porque ele achou uma fantástica ideia de assaltar a joalheria do Shopping Ibirapuera, em plena luz do dia, carregando uma pistola. Uhum. Porque, lógico, ia dar certo, né? Ele ia conseguir. Ele e mais outros 3. Certo. Chegaram na joalheria, não deu certo, foi aquele tiro pra tudo quanto é canto. Ele tomou 2 tiros, um deles foi na perna, caiu, não conseguiu fugir, os amigos dele, desapareceram. Foi preso. E aí a mãe dele veio pedir ajuda pra mim. Eu falei, meu parceiro, como assim? Eu não tô entendendo, você tá confundindo as coisas. Confundindo completamente as coisas. Eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, não só eu, como todo mundo que tá aqui não tem nada a ver com o seu filho. O seu filho teve uma atitude isolada, que foi apenas dele.
Não é uma coisa que você pode dizer que ele foi vítima do meio onde ele vive, porque o meio onde ele vive foi o mesmo meio onde eu vivi, o mesmo meio onde eu cresci, o mesmo meio onde eu me desenvolvi como ser humano, onde eu conheci tudo aquilo que está ao meu redor, onde eu conheci o mundo, onde eu me identifiquei como gente, onde eu comecei a brincar pela primeira vez, esconde-esconde, pega-pega, com todas as crianças que estavam ali, jogava bola, peão, tendo bolinha de gude. Eu e o seu filho, a gente teve um relacionamento quando criança, não fazia o menor sentido um adolescente tomar um rumo tão diferente, tomar um rumo tão radical, no sentido de querer ganhar a vida do jeito mais fácil. Porque as dificuldades que ele enfrentou, eu também enfrentei. Não faz o menor sentido isso. Eu detesto, não tem coisa que eu odeie mais, que eu sinta mais nojo do que esse discurso de que vítimas da sociedade são vítimas do meio onde vivem, porque eles cresceram dentro da favela, cresceram da periferia. O jovem negro, infelizmente, ele não tem a mesma oportunidade que o jovem branco de classe média alta, porque ele não consegue ter o mesmo acesso à educação com qualidade, ele não consegue ter o mesmo acesso a tudo quanto é tipo de cultura, ele não vai ter uma aula de boxe para conhecer o esporte, ele não vai ter aula de música, ele não vai ter aula de futebol, ele não vai ter a mesma estrutura que um cara branco de classe média alta tem para conseguir se desenvolver melhor como ser humano. Só que todas essas coisas que eu acabei de dizer sobre estrutura e qualidade de vida e padrão de vida e oferecimento do esporte não impacta diretamente no caráter de absolutamente ninguém. Senão na favela você não teria, por exemplo, o tiozinho que sai de casa todo dia às 5 horas da manhã com seu carrinho de pipoca para ir vender lá no ponto de ônibus. Aquele cidadão que tá lá, ele tem a garantia de um caráter tão ilibado e tão bom quanto qualquer outro cidadão que tá na Faria Lima trabalhando para conseguir trazer sustento para sua casa. A diferença das oportunidades que foram dadas a cada um deles não influenciaram em nada no caráter. Boa. Então se você diz que uma pessoa ela tem que escolher ser bandido porque ela não tem oportunidade, você não tá falando sobre as oportunidades que são culpadas pelo fato dela não conseguir chegar lá. Você tá dizendo que aquela pessoa não teve caráter o suficiente para não escolher fazer o errado, para não escolher fazer o certo. Ela escolheu fazer o errado por livre e espontânea vontade. E a vida é feita de escolha. Se você escolhe fazer uma coisa ruim, isso vai ter um retorno. É exatamente como aconteceu com esse rapaz. Se você escolhe fazer uma coisa boa, meu parceiro, você pode sofrer, porque a vida não é justa. Eu tô cansado dessa história de que, pode ser... Tem até um livro sobre filosofia que eles discutem bastante isso, se eu não me engano, é na República de Platão, que ele discute sobre é mais justo uma pessoa ela viver uma injustiça e permanecer sendo justa, ou uma pessoa, essa pessoa seria mais feliz, uma pessoa que ela vive uma injustiça, porém ela continua sendo justa, ela é mais feliz, ou ela seria mais feliz se ela, ao viver uma injustiça, ela pegasse essa injustiça, absorvesse e respondesse também com injustiça. Porque aí, de certa forma, ela conseguiria desequilibrar o jogo e conseguir uma contrapartida dentro disso. Essa pessoa, ela viveria mais feliz pelo fato de tentar ali burlar o sistema, de conseguir um ganho, um jeitinho brasileiro em cima daquilo ali? Certo. A resposta é não, meu parceiro. Porque a felicidade, ela não está especificamente dentro disso. Quantas pessoas hoje no Brasil, no mundo, elas cometem suicídio, elas cometem atentado contra a sua própria vida, as pessoas que têm tudo, inúmeras pessoas do mundo inteiro têm de tudo, do bom e do melhor, e elas mesmo assim ficam desesperadas porque elas sentem um vazio, um buraco. Se o dinheiro fosse a resposta para todas as felicidades do mundo, eu sei que isso é clichê pra um caramba, mas é a verdade, então você com certeza teria aí a comprovação única e inequívoca que vale a pena você ser injusto. Mas se não é isso, então, você viver a justiça, você viver dentro de um ambiente onde, infelizmente, não foi te dado todas as oportunidades suficientes para que você consiga se desenvolver melhor, igual outro cidadão, sim, isso não faz de você uma pessoa infeliz. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você consegue superar todas essas adversidades e ainda assim permanece alguém que tem caráter, nossa senhora, o seu nível, o seu grau de instrução, o seu nível, o seu grau de excelência como pessoa, a sua referência como pessoa é maior do que aquela que já teve tudo. Você, sinceramente, vai ser mais respeitado enquanto cidadão de caráter e digno de respeito do que aquele cidadão que já nasceu com tudo. Porque você precisou construir para chegar até ali. Você precisou mostrar que você é capaz, que você é digno. O outro já teve tudo de mão beijada, você tá entendendo? Então não, vocês não me vêm com esse papo de que existe a questão de vítima da sociedade e que não sei o quê. Isso me irrita muito, isso não me representa.